As relações de longo prazo, elas precisam ser nutridas continuamente. E talvez o nosso maior erro é acreditar que o casamento é o nosso destino final. Casei, cheguei aqui, acabou, pronto, agora não preciso fazer mais nada. Né? Tenho esse homem aqui que é apaixonado por mim, aqui ele quer ficar comigo, eu quero ficar com ele, pronto. E aí a gente se acomoda, a gente se esquece, a gente esquece do outro, a gente para de se comunicar, a gente para de se apaixonar pelo outro. Talvez esse seja um dos grandes problemas e talvez um dos nossos grandes erros, dos maiores erros nas relações. É deixar de se apaixonar pelo outro. Ah, mas então é o outro que deixa de fazer com que eu me apaixone por ele. Percebe que é o tempo inteiro os dois querendo então que o outro se apaixone, eu querendo que ele se apaixone por mim, ele querendo que eu me apaixone por ele. Apesar de todas as brigas, de todas as crises, de todas as diferenças, de todas as fases e períodos de altos e baixos na relação, ainda assim existe uma vontade, um desejo de querer o bem, de estar junto, de construir algo juntos, uma relação. Mas eu queria que você soubesse que é muito comum nas relações a gente chegar nesse lugar de esmo, de repetição, de já sabe até o que o outro vai falar, já sabe o que o outro pensa, o que o outro... Entende? E talvez o que falte seja isso, né? Surpreender mais, desejar mais, procurar mais, entender mais, ouvir mais, né? Isso das duas partes. Então eu acredito que a gente vive relações ruins porque a gente não sabe construir relações boas. A gente simplesmente delarga a relação, né? É como se a relação tivesse vida própria. Ah, tô casada aqui, é isso aí. Uma relação, ela é um organismo que tem vida própria, né? Que precisa ser cuidado, nutrido, alimentado. Eu costumo dizer que a gente deveria cuidar das nossas relações como a gente cuida de um jardim. Imagina um jardim muito precioso, que você tem na tua casa, um jardim assim muito precioso, com flores e plantas muito raras, muito exóticas, muito valorosas. E aí você tem que cuidar daquilo assim com muito cuidado, um olhar atento, para ver se está precisando de mais água, menos água, talvez precise trocar a terra, mexer um pouco e suportar também, porque você vai ter que suportar aquelas flores lindas no teu jardim caírem, ficarem secas, minguarem, para que aí na primavera volte a brotar e aí que chega e floresce e vem de novo as cores e a vida. Assim é a relação, porque tem momentos na relação que a gente tem que suportar as mortes, as desilusões, as decepções, as expectativas não superadas, porque a relação não é boa o tempo inteiro, né? A relação, ela é cíclica. Tem verão, tem inverno rigoroso, frio, gélido, tem primavera, tem dia, tem noite, tem momentos bons, momentos ruins. Então é claro que seria muito bom se fosse verão o ano inteiro, né? Ou seja lá a sua estação preferida. Quem é que não gosta de só coisas boas? E a gente vai para as relações com essa ilusão de que vai ser verão o ano inteiro, que não vai ter mudança climática, que não vai ter seca, que não vai ter inundação, que não vai chover tanto que vai alagar, vai transbordar, né? Que não vai ter vendaval, que vai às vezes devastar e derrubar tudo. Às vezes não é nem vendaval, às vezes é tufão, Katrina, que vem, derruba tudo, leva tudo. Assim é uma relação. Então as relações de longo prazo precisam suportar passar por tudo isso. E como é que a gente ama, como é que a gente admira no meio do furacão? Como é que a gente ama se choveu e o lodo entrou e tá os dois de lodo até aqui? Quem é que vai admirar o outro todo cagado de lodo? Estou falando isso metaforicamente. Como é que a gente ama e se apaixona, então, naqueles momentos mais difíceis? Porque a gente esquece, mas amar o belo é muito fácil. Amar as coisas boas, amar quando tá tudo bem, amar quando não tem problema, quando tem dinheiro, tem saúde, quando os dois estão super bem resolvidos. Amar o belo é fácil. Só que o amor se constrói no arroz e feijão e boleto para pagar. Aí é que o amor se constrói, no arroz com feijão e boleto para pagar. O que isso quer dizer? O amor se constrói naquele dia a dia, naquela rotina, né? Com todas aquelas oscilações das duas partes. E aí o que acontece? E aí essas duas pessoas precisam suportar passar por isso, né? Mas o que acontece? Às vezes, então, eu olho e falo, ai, não, mas eu já não admiro mais, não tenho mais tesão,
Aí aparece alguém fora, né? Novinho em folha, novinho no sentido de quase como uma tela em branco. Ali eu posso pintar o que eu quiser, eu posso fantasiar o que eu quiser, eu posso começar tudo de novo. Agora vai ser maravilhoso. Agora vai ser do jeito que eu quero. Só prazer. Aí a gente foge. Eu acredito que os relacionamentos amorosos sejam o nosso maior desafio nessa existência. Porque é ali que nós somos desafiados, confrontados.